Olá, amigos, tudo bem? Bem, então aqui estamos na sexta parte, livro segundo, capítulo oitavo, ou de número 8. Estamos na sexta parte desse capítulo, ok? Então, praticamente não vai ter perguntas, só vai ter explicação dos irmãos, ok? E começa com esse número 455. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos e façam parte do nosso grupo, desse canal que é de todos. Se inscrevam, dê a joinha de vocês, façam as perguntas e façam sugestões sobre algum tema que eu terei uma enorme satisfação em desenvolvê-lo aqui para você. Dê um tema qualquer, ok? Dê um tema e quando você vê o tema aqui no nosso canal, você vai se inscrever e vai ver que o teu tema está sendo comentado, falado, ok? Argumentado. Vamos lá, sem muita delonga, porque esse capítulo aqui, essa sexta parte vai ser longa. Então, na questão 455, que é o resumo teórico do sonambulismo, da êxtase e da segunda vista, sobre tudo que nós já falamos antes. Vamos lá. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida, o natural. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético, ok? O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado enquanto que o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta, que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas. Os charlatões, disse, o têm explorado, razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quer dizer, muitos charlatões exploram isso, claro, né? Mas o motivo para não deixar nas mãos deles. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural e o artificial é um fato, eu conto um fato, não existe raciocínio possível, ele se propaga, malgrado a má vontade de alguns. E isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas, em lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico, é uma luz derramada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre e, à vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos. É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. A causa da clara evidência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós, quer dizer, do espírito, e que não tem limite,
senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte, onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo, e como por efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso, seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é o estado normal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma, ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem porquê e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é a maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação, ou mais tenaz, entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambólica não é indefinido. O espírito mesmo completamente livre está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu. E mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sofre a influência. É essa a causa pela qual a clarividência sonambólica não é nem universal, nem infalível. Pode-se tanto menos contar com sua infalibilidade, quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. Tá vendo aí? Por isso que as coisas têm que ser sérias. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e a adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade e em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que entrando se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se percebe dessa situação, e essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um crescimento de conhecimento e de experiência a cada uma das suas existências corporais. Ele os esquece
em parte durante sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Quer dizer, quando está encarnado vai esquecer, né? Natural. Como todas as outras coisas que esquecemos. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pode auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da experiência e da independência da alma. E nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por este meio, nos abre o livro do nosso destino, quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância. É evidente que ele vê, e isto não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde na sutileza de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos, sob suas mãos, os meios, os mais simples e os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna de alguma sorte palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites, que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Um estado resplandecente todo novo a circunda. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela flui por antecipação da beatitude celeste e pode dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que o esforço mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma passagem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o termo. Os estáticos são como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há, algumas vezes, neles, mais exaltação de que verdadeira lucidez. Ou, melhor dizendo, sua exaltação prejudica a sua lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e de erros, de algumas sublimes e de algumas coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente
dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza. Quando não se sabe reprimi-la para dominar o estático. E com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. É isso um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação. As veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Essa faculdade parece, àqueles que a possuem, natural como a de ver. É para eles um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue, ou mais frequentemente, essa lucidez passageira, da qual a lembrança cada vez mais vaga desaparece, como a de um sonho. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vez de ocorrer. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. Encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Bem, meus amigos, aqui foi um resumo de tudo que já havia sido dito antes, né? Que afinal o sonambulismo natural, artificial, a êxtase e a segunda vista, o êxtase, né? E a segunda vista são praticamente os fenômenos muito semelhantes uns dos outros, ok? E que se você desenvolver qualquer um dessas aptidões, por assim dizer, um desses fenômenos, você tem que saber o motivo pelo qual você está fazendo isso. Você não tem que querer desenvolver isso por curiosidade, só para satisfazer sua vontade. Você tem que ser uma pessoa séria, procurar usar, né, esse tipo de trabalho, usá-lo com consciência que é um trabalho sério, que tem que ser um trabalho útil, não para ser apenas curiosidade. Eu vou contar uma coisa para vocês verem como é que as pessoas são curiosas e a gente tem que ter um certo cuidado, né, em lidar com essas coisas. Alguns anos atrás quando eu frequentava assiduamente a casa espírita, eu era médio, claro, e tinha uma vizinha que sabia que eu trabalhava, né,
bem, enfim, a casa espírita que eu era médio e tudo mais. E ela perguntou, assim, para mim e para minha esposa, nessa época eu estava casado, como nós de trabalhar, o que a gente fazia? Explicamos a ela. E ela perguntou, vocês fazem prece, oração em casa? Fazemos. Nós temos o culto do Evangelho no lar. Enfim, ela perguntou se ela podia participar, ok? Aí nós, claro, não tem problema algum, você pode participar para conhecer, saber como é que é feito. Bem, quando eu fazia o culto do Evangelho no lar, geralmente era eu e minha família, claro. Eu, minha esposa, às vezes um filho ou outro participava, né, quando eles estavam em casa. E acontecia muito de eu permitir, quando vinha algum espírito familiar, amigo, trazer alguma comunicação para a gente, né? Era uma coisa muito básica, não era questão de curiosidade de nada, mas ele sempre vinha dar umas palavras de conforto, de carinho para a gente. Eu permitia que nossos irmãos fizessem isso. Era uma coisa particular, não era curiosidade nem nada, era só para, né, nos comunicarmos, conversarmos um pouco. Mas eu nunca falei para essa vizinha que nós fazíamos isso, ok? Mas ela achou na cabeça dela, né, que ia ter alguma coisa ali, que a intenção dela foi a seguinte, ela, bem, enfim, aconteceu no dia que ia ter o culto do Evangelho, ela chegou lá em casa, entrou, pereré, parará, e nesse dia, claro, evidente, que eu não estava ali para fazer exibição alguma para ninguém. E é claro que eu não deixei nenhum irmão se manifestar, claro. Não deixei não, a espiritualidade já me conhece, sabe? Me conhece um pouquinho, né? Saber que isso não ia acontecer mesmo, que eu ia, sabe, permitir uma manifestação ali com pessoas estranhas na minha casa para estimular a curiosidade de ninguém, ok? Então fizemos o culto do Evangelho normal, como é aconselhado até dentro da doutrina espírita mesmo, evitar manifestação. E aconteceu, fizemos normal, lemos o livro, estudamos, conversamos, coisa e tal. Quando terminar, falou, tá bom, obrigado. Até outro dia, foi embora. No outro dia, a gente conversando, ela estava no portão, eu, minha esposa, ela veio conversar com a gente. Aí nós perguntamos, e aí, gostou do culto do Evangelho lá? Aí ela falou, posso falar uma verdade? Não gostei, não. Bem cara de pau, né? Mas vamos lá. Eu falei, meu, por que tu não gostou? Porque eu esperava que meu pai, que tinha morrido de um ano e pouco, ele viesse falar com a gente, não veio. Então ela queria alguma manifestação, ela estava ali com outras intenções. Vocês entenderam? Mas é aquilo que eu estudei é o seguinte, a comunicação nunca é daqui para lá. E as pessoas não entendem, pensam que é de lá, pensam que é daqui para lá, mas nunca é daqui para lá, é de lá para cá. Entendeu? Então, se eu sentisse, claro, alguma necessidade de algum irmão, né, fosse fazer, mas ela já estava, sabe, querendo ver um showzinho, mais por curiosidade, saber como é que tá o pai, não sei o que, sei lá. Então, se ela falasse isso para mim antes, ia dar a mesma coisa, não ia dar em nada. Entendeu? Porque a gente aqui não pode ficar querendo incomodar aqueles que desencarnaram por nossa curiosidade. De repente eles estão numa situação difícil, a gente vai acabar prejudicando esse irmão mais ainda. Então, meus irmãos, é disso que eu falo, a seriedade do médium. Você não pode, porque você é médium, trabalha na casa de espírito, fazer espetáculo, fazer show, porque aí você vai fazer isso para quê? Para mostrar para os outros? É o quê? Vaidade. Então você está no caminho errado. Vocês entenderam? Esse que é o grande problema. Muitas pessoas se tornam médium e depois vai pelo caminho errado. Mas, sabe? É cada um. Não estou julgando ninguém, não. Estou falando que não deve ser feito assim. E se a gente faz isso, está sujeito, que nem eles falam aqui, né? Do charlatanismo e tudo mais. Está sujeito a ser enganado. Ok?
Então, meus amigos, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui que estão chegando pela primeira vez, né? Já é um sócio do nosso canal também. Se inscrevam, dê o like, porque você também faz parte desse nosso grupo. Volto a repetir, se tiver sugestões para que eu ponha aqui meu ponto de vista, aquilo que eu penso, né? Eu terei um grande prazer em fazer isso. Dê as sugestões de vocês aí, porque geralmente eu não coloco só uma postagem por dia, entendeu? Eu não só leio o livro dos Espíritos. Quem está vendo aqui o livro dos Espíritos, no meu canal tem muitas coisas que eu abordo, muitos assuntos interessantes. E de repente você pode ter um assunto interessantíssimo para ser abordado aqui. Dê a sugestão de vocês, por favor. Eu estou pedindo a vocês, né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a luz de Deus esteja sempre no lar de vocês, onde quer que vocês estejam. Obrigado, amigos, e até a próxima. Fui, tchau.